eu sou Luciana, seja bem-vindo para mais um vídeo. E me responde aí, pra você, pra que serve a arte de um modo geral? A arte não só como as artes clássicas e elegantes que vivem em museus, não. A arte, a cultura e o entretenimento como um todo, levando em conta os filmes, os livros, as HQs, os videogames, a música, tudo. Se a ficção como um todo desaparecesse, por que ela te faria falta? Essa é uma questão complexa que surgiu de um debate entre o escritor Oscar Wilde e alguns críticos de uma revista em 1890. Tudo começou quando o Oscar Wilde, que na época era um dos escritores mais famosos, mas também mais polêmicos do Reino Unido, publicou o livro O Retrato de Dorian Gray, um livro que foi criticado por ser um livro muito pesado, cheio de coisas ruins acontecendo, e com um protagonista que era uma pessoa horrível demais para você sentir pena dele. Por conta disso, muitos críticos e leitores detestaram o livro, incluindo um funcionário de um jornal de Londres, conhecido como St. James Gazette. Esse cara ficou tão pé da vida com o livro que ele publicou no jornal uma carta aberta criticando, dizendo que o livro era desagradável, pouco original, entre outras ofensas. Irritado com isso, Oscar Wilde, que era conhecido como um homem que não era lá muito paciente e não poupava palavras, escreveu de volta para o jornal atacando o cara que escreveu a primeira carta e defendendo seu livro. E os dois ficaram nesse ping-pong por um bom tempo. No total foram 8 cartas que os dois trocaram entre si no jornal, cada um tentando defender o seu ponto de vista de forma cada vez mais desesperada. Sim, tudo isso acontecendo no jornal, ao vivo, pra todo mundo ver. Porque os jornais eram meio tipo o Twitter da época, saca? Você escrevia pra lá pra todo mundo saber a sua opinião sobre tudo. Mas, pra muito além de ser uma mera briguinha fútil, o diálogo do Oscar Wilde com esse crítico revela na verdade uma pergunta muito profunda. Para que servem as grandes obras de arte? O crítico do jornal dizia que esse livro era um mau exemplo, portanto não devia ser um bom livro, porque para ele não poderia ser uma boa arte, uma boa literatura, um livro onde acontecesse tantas coisas ruins e que o protagonista era um homem tão horrível. Mas o homem rebateu com uma resposta que eu acho muito bonita. Oscar Wilde disse que a única justificativa para fazer uma coisa inútil é se a admira intensamente. Toda a arte, pois, é deveras inútil. Uma frase que pode parecer estranha num primeiro momento, porque um escritor, uma pessoa que cria e vende histórias, diria algo sobre a arte ser inútil, sobre a arte não ter utilidade. Afinal, ele próprio não veria valor no que ele faz da vida? Eu acho que esse incidente com o Oscar Wilde é mais interessante se você analisar levando em conta o contexto histórico da época e do lugar em que ele viveu. Em 1890, quando o livro foi publicado, era o ápice da Era Vitoriana. A época vitoriana na história é o período da Inglaterra sob o domínio da Rainha Vitória, de 1837 até 1901. Foi um período de intensa transformação cultural, moral e tecnológica na Europa. E foi a contrapartida de muitos conceitos da sociedade moderna que perduram até hoje, além da produção de livros e peças de teatro que se tornaram muito famosas até hoje. Essa época desperta tanto fascínio que ainda marca a presença na cultura e estética. Oscar Wilde era um escritor com opiniões polêmicas para a época vitoriana. Porque, veja bem, é na era vitoriana que surgem os ideais de família burguesa, que modifica a moral como é entendido na Europa. A família típica nuclear, o apelo à moral e bons costumes, a castidade, a valorização da virtude, etc. Todo esse núcleo de moral purista e tradicional é produto daqui. Mas a era vitoriana foi, antes de tudo, um período de enormes contradições. Ao lado dos grandes progressos técnicos e industriais, assiste-se a um triste espetáculo de doenças, violência e morte. Foi também um período quando se exerceu um forte controle sobre o comportamento sexual de homens e mulheres. Ela se torna o símbolo da fragilidade que deveria ser protegida do mundo exterior, público, e assim se torna também o símbolo próprio do privado em oposição ao espaço público, destinado aos homens. E o surgimento dessa ética baseada na suposta pureza e racionalidade da mente humana cria uma sociedade que busca constantemente fiscalizar, por assim dizer, a moral e costumes uns dos outros, ao ponto que qualquer coisa que distorcesse essa visão binária de luz e sombra, bom e mal, era reprimida e desprezada. Existia, por um lado, o bem, a razão, a verdade, o decente, que tinha que ser protegido e exaltado. E tinha tudo aquilo que era visto como ruim e imoral, que devia desaparecer da vista do público como se não existisse. E como isso se reflete na arte? Bem, nas artes plásticas e literatura, era esperado que o conteúdo fosse o mais puro possível. Não poderia ter nada subversivo, nada imoral. Tudo deveria ser seguro e educativo, sem se desviar das normas da época. Por falta de palavra melhor, todo o conteúdo público deveria ser o mais higienizado possível. Era para ser uma arte inofensiva, que não ferisse a tão delicada moral vitoriana. Era quase como se todo mundo que vivesse nesse tempo fosse a Ellen Lovejoy dos Simpsons, saca? Oh, won't somebody please think of the children?
o Oscar Wilde odiava isso, por isso ele tinha problemas com muitas autoridades da época. Ele odiava essa espécie de moral hipócrita da sociedade onde ele vivia, e ele adorava escrever sobre assuntos tabus ou delicados. No prefácio de Um Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde escreveu: "Não há tal coisa como um livro moral ou imoral. Livros são bem escritos ou mal escritos. Isso é tudo." Wilde rejeitava que as histórias precisassem ter uma estética ou uma moral para serem boas. Ele objetava que a beleza era o que levava a arte às histórias, e que a beleza, por definição, deveria ser inútil, ou seja, não deveria ter nenhum valor educativo ou crítico, mas baseado no proveito que você próprio tira dessa obra. Isso era o que ele queria dizer com a arte é inútil, não no sentido de que a arte não é necessária para a vida das pessoas ou que ela não serve para nada, mas mais no sentido de que a razão da arte é somente ser arte. É uma coisa para você aproveitar e escapar do mundo. Uma história, um livro, um filme existem só para ser arte. Não precisam ter lições de moral, não precisam ser éticas e não precisam ter nenhum significado maior além de serem simples histórias. E você não precisa ter nenhum motivo maior para gostar de um livro ou filme. Você gosta e pronto. Não é porque edificou sua vida ou mudou seu modo de pensar, nem nada disso. Você gosta porque você gosta. Numa das cartas para o jornal, o Oscar Wilde disse: "O puritanismo nunca é tão ofensivo e destrutivo quanto quando lida com assuntos de arte." Uma frase que eu acho que resume bem o problema de exigir que toda história seja edificante e correta. As histórias ficam menos criativas e mais limitadas. Muitos assuntos interessantes não podem ser abordados na ficção quando toda a mídia tem que ser livre para todos os públicos. O Oscar Wilde pode ter sido o escritor que mais trouxe polêmica sobre esse assunto, mas na verdade não foi o único. Muitos outros artistas dessa época, em um grau ou outro, protestaram contra essas limitações. O Edgar Allan Poe, um escritor que viveu nessa época, mas nos Estados Unidos, também passou por uma coisa parecida. O Edgar Allan Poe é conhecido por escrever sobre coisas macabras, com muita morte, ocultismo, assombrações, coisas assim. E ele sempre foi infame por causa disso, com pelo menos um crítico dizendo que as histórias não eram boas porque elas não ensinavam nada. Em resposta a isso, o Poe fez uma coisa que eu achei muito incrível. Ele escreveu e publicou um conto chamado Jamais Aposte a Sua Cabeça com o Diabo. Sim, esse era o nome exato da história. E ele disse que fez essa história justamente para nunca mais dizerem que ele nunca tinha ensinado nada para ninguém. Porque ele ao menos ensinou às pessoas que nunca, jamais se deve fazer uma aposta com o diabo, especialmente se essa aposta envolver a sua cabeça. Realmente, não dá pra duvidar da lógica dele aqui, né? Essa é uma lição que eu duvido que alguém pode discordar. Outro escritor famoso nesse sentido foi o Lewis Carroll, mais conhecido por escrever o livro de Alice no País das Maravilhas. Alice pode ser uma história infantil e pode não ser tão polêmica quanto os livros dos outros dois, mas ainda assim tem algumas cenas que são claramente contra essa mensagem de que os livros devem possuir morais, especialmente as infantis. A começar de que o próprio fato de que Alice no País das Maravilhas é um livro infantil sem uma moral, que não tenta ensinar nada para as crianças. Uma coisa que pode parecer ser óbvia agora, mas era uma coisa bem significativa no século XIX, porque naquela época todos os livros para crianças tinham que ensinar alguma coisa. É quase como se fosse errado deixar que as crianças lessem por diversão, então toda leitura devia ser uma experiência de aprendizado. O Lewis Carroll gostava muito de crianças e de brincar com crianças, então ele odiava essa ideia de que elas tinham que ser obedientes e comportadas o tempo todo. Ele achava que elas tinham que ser felizes e livres para brincar sem preocupação. E, inclusive, ele ridicularizava sutilmente essa cultura didática voltada para as crianças na história da Alice. Se você já leu Alice no País das Maravilhas, em determinado momento você vai perceber que a Alice recita um poema chamado Está Velho o Pai William. Eu não vou recitar o poema inteiro porque é muito grande, mas eu vou pôr aí na tela para quem quiser ler. À primeira vista, é só um poema sem sentido, uma das várias coisas aleatórias que acontecem no mundo doido do País das Maravilhas. Mas, na verdade, isso é uma referência. Esse poema é uma paródia do poema The Old Man's Comforts and How He Gained Them. Sem tradução oficial para o português, mas traduzido seria algo como Os Confortos de um Velho Homem e Como Ganhou-os. Era um poema que contava a história de um senhor idoso chamado William que conversa com um homem mais novo. O homem pergunta como ele chega a essa idade e como ele se sente agora. E o pai William responde que ele lamenta que já tinha perdido a sua juventude que não volta mais, e que ele deveria ter aproveitado mais, e que ele só chegou a uma idade avançada vivendo corretamente e rezando a Deus. Sim, é um poema inteiro assim. A ideia era ser um poema para ser recitado para as crianças, para ensinar a elas a importância de estudar, de rezar e sempre ser uma boa pessoa e coisa e tal. Era para ser um poema educativo. E o Lewis Carroll zombar desse poema no livro dele, eu acho que é muito significativo.
Aliás, não só eu, né? Existem muitos estudiosos sobre Alice no País das Maravilhas que falam sobre isso também. Que o fato dele zoar esse poema especificamente é meio que uma forma de zombar como um todo da tradição vitoriana de tratar toda forma de literatura infantil como obrigatoriamente sendo um material educativo, e não deixar espaço para as crianças simplesmente se expressarem e se divertirem. Alice no País das Maravilhas reflete isso, uma celebração da imaginação e liberdade para as crianças, sem impor nenhuma lição ou obrigação às crianças. E eu sei que falando do contexto de hoje, isso parece uma coisa óbvia, meio sem sentido de falar, mas no contexto em que o País das Maravilhas foi escrito, lembre-se de que era muito raro. Não à toa eu acho que, desde que foi lançado, mesmo naquela época, Alice no País das Maravilhas se tornou um livro tão amado pelas crianças. Eu lembro que eu amava esse livro quando eu era criança, justamente pelo quão criativo e colorido era o mundo fictício do País das Maravilhas. E isso devia ser ainda mais incrível para uma criança do século XIX, que não devia ter muitas opções de entretenimento como essa. Era uma chance de esquecer do mundo e da vida e só curtir a imaginação e a fantasia de ser criança. Bom, e eu falei de tudo isso, de todos esses escritores e que eram contra a arte do tempo deles, mas por quê? O que as ações desses caras têm a ver com você, comigo ou com o mundo ao nosso redor? Pra mim tem tudo a ver com o estado das coisas de hoje, porque ironicamente, embora a gente seja na era da internet, que possibilitou que as pessoas tivessem acesso rápido a praticamente todo tipo de conteúdo que desejar, ou talvez até mesmo por causa que existe a internet, a sociedade parece que tá cada vez mais querendo voltar a como era antes. O puritanismo e o conservadorismo, da minha perspectiva, tá ficando cada vez mais forte. E as pessoas estão querendo novamente mais arte limpa, por falta de palavra melhor. É um paradoxo estranho, onde quanto mais acessíveis qualquer tipo de conteúdo fica, mais a sociedade como um todo parece exigir que tudo seja feito pra elas. Tipo, sei lá, se uma pessoa não gosta de cenas de sexo, por exemplo, é direito dela não gostar, então apenas não leia ou assista coisas com isso. Mas não, hoje em dia, se alguém não gosta de sexo, ela quer exigir que nada que ela assista tenha cenas de sexo. Só um exemplo. Hoje em dia, tudo parece ofender todo mundo. E não é só isso, as pessoas não têm mais noção de que elas podem apenas não assistir aquilo que ofende ou desagrada a elas. Não, é mais tipo, se eu não gostei disso, se isso tem algo que me incomoda, automaticamente é uma coisa ruim e que não deveria mais existir. As pessoas aos poucos estão perdendo a tolerância com o conteúdo que elas não gostam, levando a uma espécie de contra-reforma, vamos chamar assim, contra a liberdade criativa dos criadores de obras. Que está cada vez mais difícil dizer ou criar qualquer coisa sem ofender ninguém. E gradativamente isso leva a uma perda geral do senso crítico e da capacidade de gostar da ficção e da cultura pop sem necessariamente concordar com o que está sendo mostrado. É como se você não pudesse mais ler um livro com um protagonista mau, por exemplo, porque você ler e gostar desse livro e desses personagens significaria, em teoria, você estar passando pano para esses personagens. Por isso que eu acho que a filosofia do Oscar Wilde, de que a única função da arte é ser bela, ou seja, que o importante na arte é somente que você seja capaz de apreciá-la, é tão importante hoje em dia. Pois, como disse o Oscar Wilde quando ele tentou defender o livro dele da crítica, é correto que limites sejam colocados em ações. Não é correto que limites sejam colocados à arte. A arte pertence tudo o que é e tudo o que não é. E mesmo o editor de um jornal de Londres não tem o direito de restringir a liberdade que a arte tem na seleção do que se discutirá. Isso dito, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigada de coração por assistir até aqui. Comenta aí com a sua opinião sobre o assunto, o que você acha, se você gosta de coisas mais pesadas ou não. Ou deixe um contraponto. De qualquer maneira, eu adoraria ler um comentário de vocês sobre isso. Se inscreva, deixe o like no vídeo e compartilhe. Sai vídeo novo todo domingo às 10 horas da manhã. E até nos vemos de novo na semana que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Moça Nerd desliga. Sim!